Beleza, galera. Vamos seguir agora a última parte aqui que eu queria apresentar sobre essa conversão de inteiro para string. Numa lista de inteiros para uma lista de strings, tá? Bem, aqui nessa versão do código, né, eu tive algumas definições a mais. Eu continuo com a definição do número, do resto, o caractere, o índice do buffer, o índice do número, o quociente. Só que agora eu vou ter também o índice da lista, já que eu vou ter que percorrer a minha lista. Eu vou ter um certo endereço aqui, e eu vou ter uma flag de sinal e também um tamanho, tá? Então vamos... que é uma constante, né? Todos os outros são registradores, tá? Então, de que a gente for passando o código aqui, a gente vai entender melhor. Aqui está o arquivo onde eu vou escrever o resultado do meu código rodando. Aqui está o meu vetor de números, tá? Então nesse exemplo eu já estou considerando o vetor de números, tá? Então no exemplo anterior era o único número que eu fiz o teste, dessa vez agora são vários. Continuo usando o buffer, ideia do buffer, com 20 posições, ou seja, aceitando números de até 20 dígitos. E a minha lista final, onde eu vou escrever esses caracteres aqui, eu deixei um espaço de 1024 posições reservadas, porque caso eu faça uma lista com valores de mais de 3 dígitos, né, pode gerar uma lista relativamente longa. Então eu botei 1024, acho que é um número razoável. Bem, vamos lá analisar esse código. Bem, o índice da minha lista, certo? Ele vai sempre crescer, então eu nunca vou precisar reiniciar ele. Então, durante a execução do algoritmo, esse índice apenas cresce, porque eu vou percorrendo a minha lista sempre para frente. O meu índice meu índice número, que é a minha lista numérica, também. A diferença é que essa minha lista, que eu chamei só de lista, ela é essa lista de caracteres aqui. Então, ela vai crescer de 1 em 1, enquanto esse índice número é o índice da minha lista numérica. Então ele vai crescer de 4 em 4. 4, 8, 12, tá? Já que são words. E as words do MIPS aqui tem 4 bytes. Aqui nessa parte que eu nomeei com essa label restart, tem a flag de sinal e o índice do buffer. Porque esses dois sim, sempre que eu passar de um número para o outro, eu vou precisar reiniciar esses dois valores. Mesmo que o meu primeiro número seja negativo, meu segundo número pode ser positivo. Então minha flag tem que voltar para 0. Tá? Terminei um buffer, armazenei, eu tenho que zerar ele para usar esse buffer para o próximo número. Tá? Bem, o teste de sinal continua idêntico, né? Quer dizer, quase idêntico. Algumas coisas que mudaram aqui, né? Como agora eu vou ter que percorrer a lista e vou ter que fazer esse teste sinal várias vezes, né? Então tem algumas coisas a mais. Primeiro eu verifico aqui, ó, branch equal. Eu comparo se o índice da minha lista numérica é igual ao tamanho da minha lista, certo? Se o índice da minha lista for igual ao tamanho da minha lista, eu pulo para escrita, tá? Então é sinal de que eu já terminei a minha lista, certo? Eu percorri a minha lista inteira. Então eu vou pular agora para a etapa de escrita e posso escrever a minha lista no meu arquivo de texto. Só para conferir, ó, a escrita é a parte onde você faz a abertura do arquivo, né, a escrita do arquivo. Então, de fato, ali a conferência se eu passei pelo meu vetor numérico todo. Na maioria das vezes, né, exceto no último número, no último número da minha lista, isso vai ser verdade e eu vou pular para a escrita. Todos os outros casos não, eu vou seguir normal, né? Então, eu carrego load word, então eu carrego uma word da minha memória, que parte da memória? Lá do meu vetor de números, do índice numérico. Então, na primeira vez vai ser o primeiro númerozinho da minha lista. Coloco ele no número, incremento este índice, já estou incrementando ele aqui, tá? Nessa versão do código. Então esse índice já vira 4. E quer dizer então que ele já está pronto para pegar o próximo, na próxima vez que ele entrar aqui. Comparo se esse número é maior ou igual a 0. Se for maior ou igual a 0, eu pulo direto para a parte de conversão. Se não, é porque ele é negativo.
Se ele é negativo, eu faço a flag de sinal ir para 1. Eu coloco... De novo, essa linha ficou exagerada, né? Não preciso botar isso no registrador aqui. O montador pode fazer isso para mim. Então, posso multiplicar por menos 1 direto. Certo? Montamos aqui só para mostrar que funciona. E então, aqui, beleza. Estou multiplicando o número por menos 1 para pegar o módulo dele. Tá? Aí, movo o número para o quociente. E aí, eu vou trabalhar no meu algoritmo só com esse registrador quociente. Então, vou dividir por 10, pego o resto, pego o quociente. O resto eu somo 30 para transformar em caractere. E depois armazeno esse caractere no buffer, certo? Então, o índice do buffer aqui vai ser usado para posicionar esse caractere. Adiciono o índice do buffer, incremento o índice do buffer, faço o teste. Se o quociente for diferente de 0, eu volto para o próximo dígito e faço de novo. Se o quociente for diferente de 0, eu volto e faço de novo. Em alguma hora o quociente vai ser 0, significa que eu já tratei todos os dígitos. Aí eu sigo adiante. Comparo se a flag de sinal é 1, né? Branch equal 0. Na verdade, eu comparo se ela é igual a 0. Né? Se ela é igual a 0, é porque o número era positivo. E aí eu vou ordenar os dígitos. Se não, é porque o número é negativo. Se o número for negativo, eu coloco o sinal de menos na primeira posição do buffer, incremento o buffer e vou ordenar os dígitos, tá? Então, só recapitulando. Ou o número é positivo e eu vou direto para a ordenação, ou o número é negativo e eu guardo o sinal de menos e depois vou para a ordenação. Certo? Bem, como é que funciona a ordenação? Se o índice do buffer chegar ao fim, sai, né? Então, branch equals 0, sai. Então, eu estou comparando o index do buffer com 0, tá? Isso pode soar estranho, né? Como assim? Por que eu estou comparando com 0? Se você observar, se a gente pensar no buffer, né? Na medida que eu fui adicionando coisas no buffer, o índice do buffer foi crescendo. Então, o índice do buffer começou em 0, depois foi para 1, depois foi para 2, depois foi para 3, né? No caso do número menos 257, chegou até 3, o índice do buffer. Então, ele já está com o valor 3 quando começa. Então, a primeira coisa que eu faço é comparar se esse valor... Na verdade, ele está com o valor 4, né? Porque ele começou em 0, aí incrementou, foi para 1, incrementou, foi para 2, incrementou, foi para 3. Ele fez o 3, incrementou e foi para 4. Ele não fez o 4, mas o índice está em 4. Então, ele vai ver aqui, ó, 4 é 0? Não. Então, ele segue adiante. Aí, ele subtrai 1. 4 menos 1, 3. Então, o índice agora do buffer é 3. Então, ele vai pegar o valor do buffer do índice 3, que é o mais significativo, e vai carregar o valor que está lá, vai ler o valor que está lá na memória e puxar para o char. Depois pegar esse valor e armazenar, pegar esse valor do char e armazenar na minha lista. Tá? Então percebe que o buffer ele é uma interface, é um ponto intermediário, ele é uma ponte, né? Então entre o meu número, entre o valor numérico e a minha lista de string, existe uma memória no meio do caminho, que é esse buffer, que ele vai receber os valores ao contrário, e aqui ele vai escrever já os valores na ordem certa. Adiciono incremento o índice da minha lista em 1, e volto para continuar ordenando os dígitos, enquanto houver dígitos para ordenar, né? Então, observa que ele vai pegar agora o índice 2, na verdade o índice vai comparar aqui, né? O índice está em 3. 3 é 0? Não. Então ele subtrai 1, vai para 2, e ele faz o próximo índice. Depois ele volta, o índice vai estar em 2. 2 é 0? Não. Ele subtrai, vai para 1 e faz de novo. Chega aqui, 1 é 0? Não. Subtrai 1 dá 0 e ele faz de novo. Quando chegar aqui na última vez, 0 é 0? É. Então ele pula para sai. E aí ele vem para cá. Bem, o que ele vai fazer nessa label sai? Ele vai carregar aqui em T0 uma vírgula, vai armazenar essa vírgula na minha lista, certo? Já que eu quero que a minha lista apareça com as vírgulazinhas bonitinhas, do mesmo jeito que estava o arquivo de entrada, eu quero que fique o arquivo de saída, então eu quero que tenha vírgulas lá. Aí eu adiciono o índice da lista e volto para reiniciar
o algoritmo e assim pegar o próximo valor da minha lista numérica, ler os valores, converter para caracteres dentro do buffer, depois ordenar esses caracteres enquanto eu escrevo na minha lista final. E quando essa minha lista final estiver toda pronta, é que eu escrevo no arquivo, tá? Então observa aqui, ó, que eu estou escrevendo no meu arquivo final 1023 caracteres. Por quê? Porque eu tinha reservado, eu reservei aqui, ó, 1024 espaços para valores na minha lista. Então eu estou escrevendo 1023, tá bom? Bem, acho que agora a gente precisa rodar, né? Rodar esse programa, vou buildar aqui. Eu vou rodar algumas partes aqui passo a passo e depois a gente avança. Bem, acho que eu vou botar um breakpoint em algum ponto aqui pra gente pegar alguma coisa mais rápida. Então deixa eu ver aqui. Eu acho que a gente pode pegar até a parte que a gente forma o buffer, o primeiro buffer, rapidamente, automaticamente. Então a gente pode começar a olhar mesmo a partir desse ordena dígitos, né? Então eu vou botar um breakpoint para a gente começar a olhar de fato a partir desse ordena dígitos, que está na linha 49. Então vamos olhar aqui na linha, pronto, aqui, ó. Vou botar, ele compara aqui, vai para o SAI. 47. Tá, acho que eu vou botar aqui esse breakpoint, acho que vai dar certo. Vamos ver. Eu rodei. Bem, deixa eu marcar aqui. Deixa eu olhar aqui onde é que está o meu buffer. Pronto, tá aqui o buffer. Então já dá pra ver aqui no buffer, ó, tem um menos 257, certo? Como vocês devem lembrar do vídeo anterior, que é a versão do código onde eu escrevia o valor do buffer direto no arquivo de texto, ele escrevia menos 752, né? Ou melhor, ele escrevia 752 menos. Tá? Então, por isso que aqui eu parei nesse ponto para primeiro ordenar ele. Então, a partir de agora, ele vai começar aquela parte de ordenação. Então, ele vai ordenar, ele vai pegar o primeiro valor do buffer, vai puxar e vai guardar. Tá? Então, desculpa, ele vai pegar o último valor do buffer, que é o menos, e vai guardar nessa lista char. E foi, guardou, tá aqui, ó. Guardou o sinal de menos. Estou apontando aqui com a setinha. E aí ele vai agora continuar ordenando, ó, e vai pegar o próximo valor, que é o 2, e colocou aqui, ó. Tá? Então ele só está colocando na ordem inversa. Então esse é um detalhe muito importante para que as coisas funcionem. E terminou. Então essa primeira word está indo do 0. Então na hora que o arquivo, na hora que meu syscall, né, for printar, ele vai, for escrever, né? O meu syscall for escrever no arquivo de texto, ele vai escrever, ó, essa, depois essa, depois essa, depois essa. Certo? Depois ele vai continuar na próxima word. Essa, que é a sequência convencional. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim por diante. Beleza? Vou dar agora o play e a gente vai olhar o nosso arquivo de teste e ver se ele está de acordo. Então vamos lá. strtest e não está. Deixa eu ver se o nome do arquivo que eu usei foi esse mesmo. Posso ter alterado o nome do arquivo. strtest era o arquivo do código anterior, né? Na verdade eu chamei de strtest mesmo, certo? Então eu vou buildar aqui de novo, dar o play e agora eu vou olhar lá, certo? Vamos ver. Beleza. Deu certo, ó. Eu não sei, naquela hora eu acho que por causa do breakpoint ele deve ter parado em alguma coisa. Por isso que eu buildei e rodei de novo. Estava seguro de que estava tudo funcionando. Tá? Então aqui printou direitinho. Ainda tem um pequeno problema aqui nesse código, né? Que ele printou uma vírgula a mais. Tá? Então na versão original do meu código não tinha essa vírgula no último número, né? Terminava assim. Então esse é um probleminha que precisa ser corrigido ainda. Eu confesso que eu não corrigi porque quando eu terminei esse código estava bem tarde, eu estava com muito sono. E aí eu achei que isso
eu já tinha passado a ideia principal e tirar uma vírgulazinha do código era um problema simples para vocês. Então, fica aí como exercício fazer com que a impressão final não tenha essa vírgula. Beleza, então acho que eu vou parar por aqui, foi muita coisa. E aproveitem, olhem quantas vezes precisar para pegar a ideia geral. Se eu tiver me bolado aí em alguma coisa, só ouça com calma que pode ter certeza que a ideia geral tá toda posta aí, tá? Se eu tiver me enrolado, foi uma palavrinha ou outra ali que é difícil manter a linha de raciocínio enquanto eu tô olhando o código, lembrando, gravando, fazendo um monte de coisa. Mas o código tá todo aqui. Valeu, galera. Até mais.